Vou agradecer primeiro às autoridades. Sou José Henrique Coelho, presidente do CONSEG Barão de Jundiaí. O senhor Toshio, agora estou sem óculos, representando o CONSEG Japi. E as autoridades. O Major PM Robson Pomilho, do 11º Batalhão de Polícia Militar, representando a Tenente Carla. Por favor, se eu puder, compor a mesa. Hã? Tá bom. Cada um faz o que quer. Aqui. O Tenente Coronel Eduardo Yasui, comandante do 49º Batalhão de Polícia Militar. O senhor quer compor a mesa? Quer assistir também. O senhor Benedito Marcos Moreno, comandante da Guarda Municipal. A senhora Patrícia Regina Miller Bittencourt, representando a senhora Maria Ludmila, da Diretoria de Ensino de Jundiaí. Também quer ficar. O vereador Douglas Medeiros também quer ficar. Então, vou chamar os palestrantes. O senhor Nelson Messina Filho. Assim você me quebra. O capitão PM Fernando Augusto Biancardi, comandante da 1ª Companhia do 49º Batalhão. A GM Melo, minha xará. E a doutora Renata Ono, delegada da Delegacia da Mulher, por favor. Oi? Fica em qualquer lugar, quiser sentar no meio. Quero agradecer os policiais que estão ali, capitão Ruiz, se quiser vir aqui para acompanhar o capitão Biancardi, o capitão Tavares também. Tá? Por favor, podem se achegar. Pessoal, eu não vou fazer muita formalidade, não, tá? A gente já vai começar com as palestras, pode ser? Sem formalidade. Mas eu tenho que subir, né? Eu tinha preparado uma leitura sobre o que é o CONSEG. Essa Semana da Cidadania e Segurança, ela foi instituída em 2016 para comemorar o aniversário do CONSEG. Esse ano, na sexta-feira, dia 10, o CONSEG completou 34 anos de existência. Então, para a gente perceber que o CONSEG é uma coisa sólida, porque se não fosse, não estaria durando tanto tempo com trabalhos excelentes no Estado inteiro. Bom, então, essas palestras são para comemorar esses 34 anos. Obrigada, presidente. Obrigado, presidente. É uma honra. Boa noite a todos aqui. Boa noite à nossa reduzida mesa, né? Que ficou bem reduzida aqui, mas a gente agradece a todos os presentes e a oportunidade que o próprio 49, aí na pessoa do Tenente Coronel Yasui, nos dá de falar um pouco de segurança aqui e passar um pouco para vocês o que a gente aprendeu. Que, afinal de contas, muitas pessoas me perguntam o que você é, né? Então, eu sou delegado, ex-PM, o que você é para estar falando de segurança? E eu não sou grande coisa, eu sou engenheiro mecânico, que já há muito tempo já está afastado da função, mas eu fiquei basicamente 10 anos no CONSEG, e isso me deu uma certa experiência para estar falando um pouco do que a gente viu aí em termos de segurança ali por trás dos bastidores, né? Não que a gente vai contar alguns segredos aí da PM, nem da Polícia Civil, mas nós vamos falar como é que a gente viu isso. Então, um lado da questão assim da própria comunidade comandando o CONSEG.
Então, justamente isso é um desafio da segurança. Vamos passar para frente, nós vamos começar a falar, então, de alguma coisa. E a gente sempre comenta aí nas nossas palestras, e essa palestra aqui ela foi desenvolvida justamente para quando a gente está nas comunidades de bairro, falando um pouco, conscientizando as pessoas que procuram a polícia, que querem o CONSEG para que faça alguma coisa por segurança. Mas as pessoas acabam não entendendo. Diga lá para o presidente. Olá, então a mesa se reduz um pouco mais. E agradeço também, esqueci de falar aqui, mas agradeço ao presidente do CONSEG, a nossa comandante aqui, que é a Andréia, que ela me deu essa oportunidade aqui de estar em nome dela, em nome do CONSEG Jundiaí Leste, falando um pouco de segurança. Obrigado, Andréia. E ela vai ficar no comando. Então, o que é segurança? Então, a gente sempre comenta isso. Segurança, na prática, é a gente se defender dos bandidos. É tudo isso, é sempre isso que a população quer. E é sempre isso que a população procura no CONSEG e na polícia. Mas, na verdade, a segurança, pelo dicionário Aurélio, ela diz assim, que é um conjunto de ações e recursos utilizados para proteger algo ou alguém. Parece que satisfaz isso, mas até que não satisfaz muito, porque a própria Constituição, vamos para frente, a própria Constituição definiu uma coisa diferente, que segurança é o direito do cidadão, dever do Estado e responsabilidade de todos. Muito bem. O que será cada coisa dessa? O direito do cidadão. Então, está ali o direito do cidadão. A Andréia me deu só alguns minutos para fazer isso, eu vou ter que acelerar um pouco o nosso tempo aqui, então eu não vou me pegar muito em ler texto, esse tipo de coisa aqui. Mas uma coisa que eu grifei ali para estar falando, todos são iguais perante a lei. Que é uma coisa que a gente até questiona um pouco se realmente é isso, né? A gente não tem visto muito isso, principalmente quando a gente fala em assuntos políticos, mas está aí, na Constituição, o direito do cidadão. E quem quiser, isso aqui está na internet, fica fácil de pesquisar, pode pesquisar na internet, tem muito mais coisa. Vamos lá, Andréia. E o dever do Estado? O dever do Estado tem uma lista aqui de dever do Estado, que o dever do Estado é bastante grande. E não dá nem para ler, mas eu pus aí que é para o pessoal entender. Tem o dever do Estado. Vamos lá para frente. Que eu selecionei aqui apenas isso aí. A segurança pública é dever do Estado, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim, dever do Estado, a garantia e a eficiência da segurança, e poderão constituir guardas, os municípios poderão constituir guarda da proteção de seus bens e serviços. Isso aqui até 2014. Porque, a partir daí, houve a Lei 13.022, de 2014, que deu o maior poder da Guarda. Isso nos ajudou muito, porque a Guarda aqui em Jundiaí é bastante eficiente. Não é, Moreno? E a responsabilidade de todos? Isso que a gente acaba questionando. A responsabilidade de todos parece que é só do cidadão, quando fica isso daí. E na Constituição não está definido o que é responsabilidade de todos. E dá a impressão que essa responsabilidade de todos fica para o cidadão. Será que é isso? E a gente acabou com a experiência e conhecendo um pouco o que é essa responsabilidade de todos. Vamos lá. Então, está aí. A responsabilidade de todos do cidadão já tem aqui um trabalho que a própria Polícia Militar faz. Ela está preocupada com a segurança do cidadão e fez um material que o próprio capitão Ruiz esteve aqui a semana retrasada, né, Ruiz? Ou mais para trás, né? Para distribuir esse material e falar um pouco dessas dicas de todos os dias. E esse material ele trouxe para quem se interessar, tem lá em cima para ser distribuído. Então, a polícia procura dar esse apoio ao cidadão, que é o primeiro item da responsabilidade de todos. Quem que é? O cidadão, o próprio cidadão. Ele tem o direito, mas ele também tem a sua responsabilidade. Vamos para lá. Quer dizer, não é só do cidadão. Então, está aí. A responsabilidade do cidadão é para se defender dos bandidos? Continua.
E a gente levantou algumas questões da responsabilidade de todos. Então, a responsabilidade de todos é a família, é o cidadão, é a justiça, é a nossa prefeitura, os presídios, a escola, a polícia, a comunidade e as religiões. Todos eles acabam, de alguma forma, estando envolvidos nisso. E aí eu queria começar falando com vocês aí a respeito da família, que a gente até estava conversando lá dentro. Então, está aí a família. Há vários tipos de família. Existe risco de vulnerabilidade numa família bem estruturada? Então, a gente estava conversando isso lá dentro, que era justamente isso. Quer dizer, a gente tem aquele bandido que a gente precisa combater. E até mais que isso, nós precisamos não produzir o bandido. E quem acaba produzindo o bandido é a própria sociedade. Então, e aí? Se você tem uma família bem estruturada, com avós, pais, filhos, tudo direitinho, a gente vai ter vulnerabilidade nessas crianças? A gente acaba não tendo tanta vulnerabilidade. E o que isso acaba gerando? Gera uma boa estrutura e nós não vamos ter aquele bandido lá do futuro. Agora, para frente. E nessa situação aqui? Nessa situação aqui, essa criança aí, qual é o risco de vulnerabilidade que ela tem? Será que essa criança vai ser o bandido de amanhã? E quem que é o responsável? É a família dela? Qual é a sociedade que se responsabiliza por uma criança dessa? Então, aí é que a gente começa a perceber que a gente tem problema de segurança, mas o maior problema nosso da segurança é justamente produzir o bandido, que é nessa situação aí. A produção do bandido lá com os jovens vulneráveis. E a polícia também faz um bom trabalho em relação a isso, né? Com o PROERD, nós estávamos conversando lá, a Guarda também tem os seus projetos aqui, que vai ser comentado depois aqui. Agora, quais são as principais causas dos problemas da família? Uma está aí, olha. É a ausência. A família hoje passa menos tempo reunida. Quer dizer, é celular, é computador, é televisão, ou até tudo junto, né? Então, começa aí os problemas de dentro da família. E a violência doméstica, que vai ser comentado aqui. Depois vai ter a próxima palestra aqui com a doutora, que vai falar disso aqui. Nós não vamos nem trabalhar com esses números aqui, deixa para ela estar falando. Quer dizer, então, vocês concordam comigo aí que a família já tem problema? Que nós temos um problema com a família que gera o bandido lá, do futuro. Então, vamos falar agora das comunidades. Como é que estão as comunidades? É mais ou menos isso a nossa comunidade hoje em dia? Quer dizer, cultura, o lazer, quer dizer, a nossa comunidade, o nosso jovem, principalmente os vulneráveis, eles estão muito sucintos a esse tipo de comunidade. Para frente. E esse escritor aí, o Antônio Amorri, ele diz isso daqui que a gente mostra em todas as vezes que a gente faz a palestra. A luta contra a criminalidade organizada é muito difícil. Por quê? Porque a criminalidade é organizada, mas nós não. E é essa questão que a gente estava aí. Nós tivemos aí os nossos militares, aí, o pessoal da mesa aqui, que acabou compondo a plateia por falta da comunidade. Então, a comunidade realmente não está tão organizada quanto a gente gostaria. Para quê? Para diminuir aquele problema do vulnerável e a gente não ter a segurança, né? Então, concordo, nós temos um problema com a comunidade. E com a religiosidade? Vai lá, André. Aí, estudos descobriram que quase 75% dos jovens cristãos deixaram a igreja após o ensino médio. Quer dizer, a igreja que há tempos atrás traziam todos os jovens e dava uma orientação religiosa e de bons costumes, nós também perdemos aqui hoje em dia. Então, a igreja perdeu. A juventude moderna criou dependência de seus grupos. Estão mais focados em seus líderes de qualquer ideologia. E essa ideologia, às vezes, não é a melhor ideologia que a gente tem para
oferecer. Comunidade com problema, família com problema, religiosidade com problema. E a escola, como é que está? Vamos falar da escola? A escola, basicamente, hoje em dia, principalmente a escola pro vulnerável, é esse problema aí, não é? Não falta o respeito, falta os... Nós temos uma deficiência muito grande na escola. E é a escola que pode tirar o nosso vulnerável, futuro bandido de amanhã, pode dar uma orientação melhor para ele. Então, está aqui alguns problemas da decadência da escola pública, né? A qualidade do ensino, dos salários dos professores, a valorização profissional, os riscos, e por aí vai as coisas aí. Nós não temos uma ISO para confirmar aqui a qualidade dos professores, e os professores bons acabam indo para a presidência do CONSEG, tá, e não ficam na escola, não é isso? Não é isso, Andréia? sai da escola para ir assumir o CONSEG. Então, a gente tem muito problema com os professores. Temos problema na escola também. E com a justiça. Com a justiça, vamos para frente. A justiça, o próprio CONSEG, em 2013, levantou algumas questões que a gente precisaria mudar de legislação. Então, está aí algumas coisas, a impunidade pela Lei 12.403, então, fiança por direitos em flagrante, a maioridade penal, o indulto, onde 45% dos favorecidos não retornam, a progressão das penas, as audiências de custódia e outra sugestão que a gente acabou fazendo, que o usuário de droga tinha que assumir os seus custos. Isso é uma coisa que a gente já levantou em 2013, e encaminhamos para o então deputado federal Luiz Fernando Machado. E a gente viu quanto a gente é pequeno, porque hoje, na mão do nosso juiz Sérgio Moro, as coisas estão difíceis de mudar alguma coisinha lá, não é isso? Então, ele tá forçando, a gente tem uma força muito grande com o Moro, mas percebe a dificuldade que ele tem e já estão querendo dar alguma... Não estão querendo aceitar as coisas que ele está propondo. E a gente já levantou isso, e tudo isso é problema, e tem outros problemas, inclusive, não é só esse. Então, nós temos um problema com a justiça também, lembrando que eu estou falando aqui daquele vulnerável, né? Então, aquele vulnerável vai acabar tendo problema com a justiça não vai dar apoio que a sociedade necessita. E a prefeitura? Estamos à casa da legislação da prefeitura aqui. E a prefeitura? Nas nossas reuniões do CONSEG, a gente vem acompanhar, a gente só recebe reclamação da iluminação, dos terrenos baldios, dos moradores de rua, dos imóveis abandonados, veículos abandonados, a reurbanização de favela, que a gente já pediu muito ali para ser feito, e também é difícil de sair, assistência social dos vulneráveis, né, que tem bastante aqui na cidade, e essa mendigança, a fiscalização do comércio e a sanitária, e as praças que servem aí como albergue dos desocupados. Então, também é um trabalho que o CONSEG vem fazendo desde 2008, né, Jaime? Querendo melhorar isso, parar com morador de rua, pedinte de rua, e isso não sai. Vai na prefeitura, para, o projeto não vai para frente. Então, a prefeitura também, a gente tem muita queixa nas reuniões de CONSEG com a prefeitura. E aí nós chegamos, todo mundo lá chega na polícia. Polícia. A polícia militar, a polícia civil, a polícia científica, a guarda municipal. Essas são as principais entidades da polícia que nos apoiam. Está aqui a maioria aqui dos policiais, que se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, me corrija. Mas esses são os policiais. E a polícia tem problema? Todo mundo falhou. Justiça falhou, comunidade falhou, a escola falhou, todo mundo falhou. A polícia não pode falhar, não é isso? A polícia tem que atender às necessidades do cidadão e não pode falhar. E a polícia também tem as suas deficiências. Vamos lá. Está aqui. O que a gente observou durante todos esses anos aí. A inversão dos valores,
né? A polícia passou a ser o problema. Então, a polícia faz alguma coisa, já vem o cidadão, tira foto, filma, não sei o quê, põe na mídia para falar que a polícia que cometeu o delito e não foi o nosso bandido lá que a gente comenta. Uma rolha para tampar 10 garrafas, não é isso? A polícia está aqui presente, não pode falar qual é a dificuldade, mas a gente do Conseg pode. A polícia tem deficiência, falta material, falta viatura, falta material humano, falta tudo. E tem que dar conta porque a polícia não pode falhar, né? Isso a gente deixa muito claro. Tanto a polícia militar, a guarda, tudo falha. Polícia civil. O efetivo não cresceu na mesma proporção da população, os salários são baixos, apesar que aqui, os policiais que estão aqui, ninguém reclama de salário, nunca ninguém reclamou. Mas a gente sabe que são baixos, né? Os delegados experientes são substituídos, o acúmulo de funções, a falta de mão de obra nos DPs obriga os investigadores a atender a população no balcão. Isso é uma coisa muito comum que a gente escuta nas reuniões do Conseg, o pessoal reclamando da delegacia. Ah, não vou fazer BO porque demora, porque é um problema e tal, e não entende que se ela não faz o BO, não vai ter a estatística. A estatística que vai demandar os recursos que o governo do Estado. E eu sempre comento isso para a população e nas nossas reuniões, que se não tiver a estatística, se não tiver o BO, então eu gosto de fazer um parâmetro que, digamos que em Jundiaí teve 100 BOs no mês, mas em Campinas teve 1000. E o governo do Estado vai distribuir viatura. Para onde vocês acham que eles vão distribuir viatura? Para onde teve 100 ocorrências ou para onde teve 1000? Então, vai tudo para os outros lugares. A mesma coisa, as mesmas coisas dos recursos humanos, material, tudo. Então, não faz o BO. Você passou, volta um pouco. Não faz o BO. E tem outro problema. Então, a delegacia tem que fazer o BO. Tem que fazer o BO com que mão de obra? Falta mão de obra no DP. Aí é obrigado a deixar investigador fazendo BO. Por quê? Porque a população, a hora que vai para a delegacia, quer ser atendido. E a hora que chega para ser atendido lá, se não for atendido, fala, não, os nossos investigadores foram fazer investigação. Não, mas tem que atender a população. Então, acaba deixando o investigador fazendo o BO. Isso é comum? Não vamos dizer que é em todos os lugares e todos os DPs têm isso, mas a deficiência de mão de obra causa esse tipo de problema. Ficando lá, do investigador no balcão. Vamos. Então, está lá. Todo mundo falhou, a polícia não pôde falhar, pegou o bandido, levou para o presídio. E aí, no presídio, está lá, o presídio. O que acaba acontecendo no presídio? Não recupera ninguém, né? As condições para a integração social do condenado e do internado. Quer dizer, o presídio acaba falhando. Então, a polícia fez o trabalho certo, arrumou, conseguiu fazer a sua parte, e aí vai para o presídio volta o bandido para a rua nessa situação. Então, aí os problemas do sistema prisional. O ambiente dominado por facções, só traz custos para o Estado, não tem formação profissional para os detentos, a população carcerária cresceu 6 vezes nos últimos 22 anos, os libertados por indulto saem com a obrigação de cumprir ordens dos seus chefes. Então, aí a polícia volta de novo a correr atrás dessa turma aí. Vamos lá. Falou de todo mundo aí e o cidadão está lá. Aí acabou o problema do cidadão? Não acabou. Por quê? Porque todo mundo falhando... Vamos lá, André. Com todas essas falhas que a gente teve aí eu pergunto para o meu auxiliar Paulo lá, como é que nós estamos, Paulo? Estamos dentro do prazo? Com todos esses problemas aí, para frente, André. Nós temos esses problemas aqui. O problema da droga lícita, onde 98% dos usuários de drogas são fumantes. Aqui a gente sempre gosta de observar isso, porque as pessoas que têm o seu filho jovem
e começa a perceber que ele começou a fumar e está se desencaminhando ali, fique atento, porque os fumantes têm 98% dos usuários de drogas são fumantes. Então, isso aqui é a gente tem que ter muita atenção. Vamos para frente. E as drogas ilícitas. Quer dizer, com toda essa dificuldade aí, com toda essa falha de justiça, de comunidade, do cidadão, e tudo acaba gerando aonde? A facilidade das drogas lícitas e ilícitas aí serem consumidas. E aí, mais uma vez, vem a polícia para tomar conta disso, né? Vamos lá. Olha lá. Quem é que está atrás disso daí? A polícia. Então, a polícia tem que dar conta disso numa situação onde falta efetivo, não tem a quantidade necessária, tudo, e ainda vai ter que trabalhar por uma situação que foi gerada pela própria sociedade e os demais, a responsabilidade de todos, né, como a gente começou ali. Não é só a droga, nós temos também o tráfico de armas. Vamos. Pode. E uma notícia boa. Então, nós só falamos de problema aqui, mas tem uma notícia boa, né? Essa notícia boa é a seguinte. Apesar de todos esses problemas aí, a nossa polícia de Jundiaí, ela fez com que Jundiaí fosse a 8ª cidade mais segura do Brasil. Então, uma salva de palmas aqui para a polícia de Jundiaí, não é verdade? Que, afinal de contas, com todos aqueles problemas ali, com todas aquelas deficiências, assim mesmo, Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e o CONSEG, logicamente, nós estamos nesse negócio aí, não é, André? Ajudou a chegar nesse patamar aqui da 8ª cidade mais segura. E esse aqui eu tenho que fazer um agradecimento, porque o CONSEG ajudou, mas ao capitão Biancardi, porque o capitão Biancardi, desde que assumiu a primeira companhia de 49, ele fez um excelente trabalho com a vigilância solidária, que ele mesmo vai fazer a palestra aqui. Por quê? Porque, a partir daí, a qualidade melhorou muito. Eu gostaria aqui, na tribuna, aqui, agradecer o capitão, porque nós tivemos um grande resultado com a sua dedicação. Muito obrigado, capitão. Para chegar num número desse daí, né? E o sistema de... Isso aqui, esses dados foram pegos aqui, está aí a fonte, está aí para cidades com acima de 100 mil habitantes, ok? Então, vamos lá. Aí está aí a responsabilidade de todos, que é a responsabilidade do cidadão em produzir bandido. É isso que a gente precisa se juntar e tomar essa frente aqui, porque é essa frente que é o nosso maior problema, é a produção de bandido. E isso que a gente não consegue fazer. A gente começa a trabalhar para não ser incomodado pelo bandido, mas a gente não consegue parar de produzir o bandido. E eu acho que a comunidade tinha que começar a se juntar para trabalhar nisso, com educação, com escolas melhores, tirar os vulneráveis da rua, e esse é o trabalho social que a gente precisa fazer. Está aí. Então, terminando a minha palestra, está aqui o que pode ser aproveitado, que são a vigilância, o monitoramento, a vigilância solidária e as dicas aí que o nosso capitão Ruiz trouxe aqui para vocês, e está lá em cima o material. Eu acho que passa aí, acabou? Então está aqui, telefones úteis, e é esse o meu recado aí, o que a gente aprendeu um pouco no CONSEG durante esses 10, 11 anos que a gente está trabalhando pelo CONSEG. É só isso, muito obrigado a todos, então. Espero que tenham gostado. Está com falta até de contingente. Obrigada, Nelson. Agora a gente vai escutar o capitão Biancardi. Ele faz essas palestras nos bairros onde as pessoas se interessam pela vizinhança solidária. Então, o capitão se dispõe, no seu horário de folga,
a fazer essas palestras junto com o Consegue. Espera aí que eu vou aí. Boa noite a todos. Hoje estamos sem muitas formalidades, né, mas não podemos deixar de cumprimentar o Tenente Coronel Yasui, comandante do 49 PMI, Major Pomilho, subcomandante, hoje representando a comandante do 11º BPMI, Inspetor Moreno, comandante da Guarda Municipal, né, nosso grande amigo aí também, o nosso vereador aí, o Douglas, que abriu a casa para nós termos essa oportunidade, os demais amigos aí das polícias, né, a doutora Ono, representando a Polícia Civil, os demais representantes aí das outras instituições, é um grande prazer aí todos conosco nessa noite, né? É muito interessante aí que hoje, de certa maneira, a gente está fechando um triângulo aqui de palestras, de somatória de conhecimentos, para a gente mostrar para a comunidade o grau de importância que ela tem na prevenção criminal, né, no trabalho perante a segurança pública. Algumas semanas atrás, o capitão Ruiz iniciou esse triângulo aqui com a palestra sobre prevenção primária, que foi uma palestra brilhante. Essa palestra do Nelson, agora há pouco, sobre responsabilidade de todos, né? Sobre essa questão do envolvimento da comunidade, vem muito ao encontro aí do que o capitão Ruiz falou naquela palestra aqui, muitos conceitos se somam, né, nessas definições. E agora nós chegamos na questão da vizinhança solidária, que acaba sendo uma ferramenta que facilita a comunidade a utilizar todo esse conceito e pôr em prática. É extremamente importante que a comunidade perceba isso. Nós, da Polícia Militar, estamos muito acostumados, né, na Guarda Municipal, acredito que da mesma forma, né, inspetor? Somos procurados por representantes de bairros reclamando de falta de segurança, né, nas suas regiões. A Polícia Militar sempre dispõe do policiamento com base em estatísticas, né, assim como a Guarda Municipal, com base em um conhecimento, então, realmente teórico mesmo, né, com embasamento. É um trabalho muito bem realizado aí, buscando a melhor solução. E toda vez que a comunidade nos procura, através de algum problema de algum bairro, geralmente a comunidade nos vem com aquela imagem de que o cidadão apenas tem direitos, não tem obrigações, né, com relação à segurança pública. E essa palestra que o Nelson acabou de fazer aqui, somada à palestra do capitão Ruiz, ela consegue, de uma maneira muito inteligente, colocar a imagem que o cidadão tem de importância nessa questão, né? O cidadão ele começa a entender isso. Foi muitas vezes, né, Nelson, nós em palestras em alguns bairros onde o pessoal estava um pouco alvoroçado, né, reclamando das autoridades, né, do que o Estado tem que fornecer para o cidadão. E a palestra do Nelson ela sempre abre as nossas reuniões, mostrando para o cidadão que ele também faz parte desse ciclo, né, extremamente importante. Então, por isso que é muito bom esse somatório de informações. Para isso, então, a gente vai falar um pouquinho sobre vizinhança solidária, né, para concluir toda essa gama de informações aí sobre a segurança. O que é o programa Vizinhança Solidária, né? Pode passar, André, por favor. O programa Vizinhança Solidária, ele cria a adoção de mecanismos dentro da filosofia de polícia comunitária, de estímulo à mudança de comportamento dos integrantes de determinadas comunidades. Exatamente o que foi falado pelo Nelson e pelo capitão Ruiz, a importância da comunidade se envolver, né? E o que eu acabei de citar agora há pouco. Muitas vezes o cidadão ele não tem aquela imagem de que ele também tem que participar
da segurança pública, né? Muitas vezes ele acha que ele só tem que cobrar com que as autoridades, né, com que o Estado, que tem a obrigação também, como foi muito bem dito pelo Nelson, mas o cidadão acaba se esquecendo da importância que ele tem nesse mecanismo todo. Então, o policiamento acaba se desenvolvendo, né, e criando esse conceito dentro da comunidade através do programa Vizinhança Solidária. Ele quebra esse gelo, né, o programa ele quebra esse gelo dentro da comunidade de apenas ficar observando as coisas acontecerem e não ter atitude para resolver os problemas. Então, o programa Vizinhança Solidária, ele sim, dá um apoio ao cidadão, sem dúvida alguma, né? As polícias não ficam de braços cruzados esperando que o cidadão resolva tudo. Pelo contrário, a polícia vai agir, mas ela faz com que o cidadão, que a gente já vai ver daqui a pouco do porquê, ele é a melhor ferramenta para nós conseguirmos uma boa prevenção criminal. Pode passar, por favor, André. O programa busca a conscientização de que a solidariedade entre vizinhos, em termos de segurança, pode vir a ser uma ferramenta facilitadora do policiamento preventivo, objetivando reduzir os indicadores criminais. Então vejam, né, que interessante, né? O cidadão, ele começa a ter a atitude em busca de evitar que o crime aconteça. Não que o cidadão tenha que começar a se intrometer na vida do vizinho, né? Mas hoje é muito comum nós morarmos numa determinada rua onde não sabemos nem quem mora na porta ao lado. O cidadão ele tem esse costume, né? Ele não quer se envolver, ele quer sair para as atividades externas da residência dele, seja o trabalho, seja o lazer, e depois voltar para dentro da sua residência, né? Como se uma caverna fosse, e não ter contato com mais ninguém, né? Sem envolvimento algum. Acabou se perdendo aquelas questões que os mais antigos com certeza se recordam, onde havia amizade, né? Havia realmente um companheirismo entre os vizinhos. Eles se conheciam a família completa que morava, né, naquela casa ao lado. Então, com base nisso, o programa Vizinhança Solidária ele busca novamente com que as pessoas voltem a ter esse tipo de envolvimento, né? Quem aqui que mora num condomínio, seja de prédios, seja de residências, que não conhece também nem quem são os condôminos que dividem, né, aquele espaço com você. É extremamente comum isso acontecer. E nós, com o programa Vizinhança Solidária, nós já conseguimos quebrar diversos paradigmas nessas questões em diversas regiões da cidade, né? Extremamente importante nós sabermos que o programa Vizinhança Solidária ele tem um custo bem menor e seus efeitos são mais duradouros e se estabelece como o primeiro degrau da prevenção criminal. Veja só, quem sabe aqui me dizer quanto custa para implantar o Vizinhança Solidária? Se hoje um bairro novo quiser implantar o Vizinhança Solidária, quanto esse bairro terá que pagar para adesão aí junto à Polícia Militar? Para essa palestra, né, que eu vou receber depois. É isso aí, Andréia, né? Para quem não sabia, é zero, né? Não existe cobrança alguma para a implantação do programa Vizinhança Solidária. Então, inicialmente, para que aquela parcela da sociedade queira se envolver, queira melhorar a sua qualidade de segurança pública, ela não tem gasto algum, nem que seja um bairro humilde, um bairro onde as pessoas não podem fazer nenhum tipo de investimento no momento. Basta apenas ter a boa vontade de realmente participarem, né, de se envolverem no programa e auxiliarem as polícias aí em busca da prevenção criminal. Também é muito importante nós vermos ali que eles têm efeitos duradouros. O Vizinhança Solidária ele dá esse efeito duradouro. Eu citei aqui logo no começo da palestra a questão dos bairros que nos procuram quando tem alguns problemas da ordem de segurança. Nós analisamos as nossas estatísticas. Se aquele bairro não está efetivamente em nenhum destaque negativo de índices criminais, não há o porquê haver um deslocamento do policiamento, né, de um bairro que está mais necessitado para aquele bairro. Obviamente que quando há realmente, né, essa problemática, aquele bairro está sofrendo algum tipo de dificuldade, será sim feita uma intensificação de policiamento. Mas como foi muito bem dito também na palestra do Nelson Messina, nós infelizmente não temos todos os recursos que nós gostaríamos de ter, né? Eu sempre falo nas minhas reuniões que o meu sonho seria o dia em que eu tivesse uma viatura para cada bairro da minha área. E eu tenho certeza que eu, Ruiz, o Tavares, que somos os mais novos aqui da PM aqui presentes, né, dos oficiais,
vamos nos aposentar, e olha que estão querendo mexer com a Previdência, né, Ruiz? E mesmo assim, nem se mexerem, nós vamos nos aposentar e isso não vai acontecer. Até mesmo porque, né, nós não podemos ser hipócritas e cobrar só e culpar o Estado nesse sentido, mas seria uma despesa, né, estatal muito grande para se manter isso. Ter uma viatura, um efetivo em cada bairro. Extremamente difícil, né, se manter uma questão dessa. Mas seria o meu sonho para dar uma qualidade melhor, sem dúvida alguma, para a sociedade, né, para prestar esse serviço. Eu não posso fazer isso. Quando, então, sou procurado, ou a estatística me mostra que eu preciso intensificar o policiamento em determinado bairro, eu o faço, mas não posso permanecer para sempre nessa condição. Então, aquele bairro será atendido até as condições melhorarem, e após, com a migração do crime, que sempre acontece, nós teremos que migrar o policiamento também para o outro bairro que está se destacando nesse momento, né? Então, vejam que esse policiamento de reforço ele não é tão duradouro, ele é momentâneo para se sanar, né, aquela crise, aquela hemorragia criminal, vamos dizer assim. Já o Vizinhança Solidária, ele é duradouro. Se há o envolvimento da comunidade, nunca mais deixará de ter o Vizinhança Solidária. O bairro sempre estará se policiando automaticamente, né? O próprio cidadão estará cuidando do seu ambiente ali de moradia, fazendo com que a segurança esteja mais latente, sem dúvida alguma. Tá? E o cidadão ele acaba sendo o primeiro degrau de prevenção, né? Como cita ali, porque o cidadão vai ver o primeiro acontecimento no seu bairro e vai ter condições de acionar as polícias, né? Seja a Polícia Militar, a Guarda Municipal, levar um registro para a Polícia Civil para ter uma investigação. Então, o cidadão, ele, por conhecer muito bem, ele está vivenciando tudo aquilo, ele terá essa condição. Mesmo que a vítima, naquele momento, nem esteja presente, vamos dizer, num caso de um furto à residência, e o vizinho conhece quem é efetivamente a família que mora naquela residência, vai perceber que aquela pessoa que está lá dentro é diferente. E vai ter condições de acionar o policiamento aí para que haja uma prisão em flagrante e o crime seja evitado, né? Então, veja que tudo isso é facilitado aí pelo Vizinhança Solidária. Por favor, André. Falando só mais um pouquinho aí, né, com relação à prevenção primária, lógico que o assunto já foi muito bem esgotado pelo Ruiz semanas atrás, mas é exatamente dentro desse conceito aqui, né, que o Ruiz nos disse aquele dia. O cidadão faz parte do círculo virtuoso que engloba a segurança pública, pois tem condições de materializar as políticas públicas colocadas à sua disposição. Então, o cidadão ele começa a ter esse envolvimento mesmo, né, ele começa a participar de todas as questões que envolvem o seu bairro. E toma as devidas atitudes, né? Vou citar um exemplo rápido aqui do Vizinhança Solidária que foi implantado na área da Primeira CIA do 49, num bairro recentemente, que foi o Jardim Rosaura, né? Até por ajuda aí do nosso inspetor Moreno, aí, que nos passou o problema que o bairro estava enfrentando, né, inspetor? Nós fizemos a reunião, o bairro aderiu efetivamente, está muito bem envolvido nisso. Para quem não conhece, o Jardim Rosaura é um bairro muito pequeno, né? Praticamente uma vila, que fica na região do Caxambu. E com a implantação do Vizinhança Solidária, há sim a participação por parte da Polícia Militar, né, que eu vou explicar daqui a pouco como é que se faz. E foi possível, por essa iniciativa então dos moradores, se detectar que havia naquele bairro um parquinho que era endereçado às crianças, né, das famílias dali, mas que estava descuidado, né? O Nelson também muito bem citou aqui a questão de outros órgãos, inclusive da Prefeitura. E da mesma forma que nós também temos as dificuldades, né, do Estado para sanar todos os problemas, acreditamos que a Prefeitura tem as mesmas condições, né? Nem sempre ela tem conhecimento de tudo para poder resolver. Então, é importante que o cidadão também traga essa informação à tona, né? Seja na reunião de consegue, seja através do programa Vizinhança Solidária. E foi o que aconteceu. Com a equipe do policiamento comunitário passando no bairro, a comunidade informou a respeito desse parquinho que estava com mato alto, sem iluminação, se tornou um ponto de uso de drogas, né, e até de eventuais vendas, né, de drogas, culminando no crime de tráfico. Isso foi levado a efeito, então, o policiamento tomou as medidas no sentido de buscar a prevenção do uso de drogas e do tráfico de drogas, e elaborou um documento, né, que é um relatório enviado à Prefeitura, apontando os problemas que ali existiam. A partir daí, a Prefeitura tomou as medidas, recebendo esse documento por parte do policiamento comunitário, e fez lá o corte da grama, né, melhorou a iluminação do bairro, e hoje, essa questão que era um problema latente para todos eles, está resolvido. Então, é exatamente um exemplo dentro disso, da prevenção primária mesmo, como o Ruiz já nos disse muito bem aí, que o Vizinhança Solidária, ele potencializa que a gente alcance esse resultado.
É o cidadão que conhece os problemas do crime em primeiro plano, né? Obviamente, o cidadão ele conhece melhor do que qualquer outra pessoa o seu bairro. Ele conhece as peculiaridades. Ele sabe uma viela que pode, né, causar algum tipo de problema, uma dificuldade, uma facilidade para o criminoso cometer o crime, né? Um terreno baldio que está facilitando, está causando essa dificuldade. Enfim, todos os detalhes que aquele bairro tem é o cidadão que o conhece, né, que os conhece. Então, por isso, né, o cidadão ele pode nos trazer, através da vizinhança solidária, com uma velocidade muito maior, esse tipo de problema para ser resolvido. Aí nós podemos perguntar, né, como é que a Polícia Militar, então, participa, né, já que até agora eu estou falando da necessidade do envolvimento do cidadão, né, obviamente. Esse é o conceito mínimo e fundamental da vizinhança solidária, que o cidadão realmente se envolva, né, que ele tenha essa noção da importância que ele tem nesse papel. Mas como é que a Polícia Militar participa? Primeiro, né, ela estuda em conjunto com o CONSEG as áreas a serem abrangidas pelo programa. Isso hoje, né, com os 3 comandantes de CIA aqui presentes, eu posso garantir. Na cidade de Jundiaí, os 3 comandantes de companhia estão muito abertos e realmente querem expandir os programas de vizinhança solidária nas suas áreas. Então, veja que logo de pronto, né, a Polícia Militar em Jundiaí hoje, ela quer fazer com que isso se amplie, né? Obviamente que se houver algum tipo de problema para algum bairro, em se implantar isso, que possa causar algum tipo de transtorno para o cidadão, a polícia vai sim intervir para ajudar. Como já aconteceu no passado também na área da primeira companhia, onde um determinado bairro, né, queria implantar o vizinhança solidária, que é o Jardim da Fonte, né, Paulo? Paulo está aqui nos representando. E naquele momento inicial, houve a preocupação se o vizinhança solidária, de uma maneira ostensiva, poderia ou não trazer algum tipo de prejuízo para a comunidade, dada a proximidade com o bairro do São Camilo, que sabemos que, obviamente, né, a sua maioria de moradores são cidadãos de bem, mas que, por ter ali uma certa parcela de criminosos, poderia ter algum tipo de represária. Então, nós iniciamos o programa, né, Vizinhança Solidária de uma maneira velada, exatamente em cima desse papel da Polícia Militar, para ver como as coisas funcionariam, e conforme se ganhou corpo e não tivemos nenhum tipo de retorno negativo, realmente o programa daí sim se tornou ostensivo, né, Paulo? E nós pudemos implementar lá, e graças a Deus o Jardim da Fonte hoje está muito melhor antes do início do programa lá, né, Paulo? Nós temos essa testemunha. Se precisar, pode me desmentir aqui. Continuando. A Polícia Militar também indica os tutores, né, para a interação direta com os vizinhos solidários. Quem seria o tutor exatamente, né? O tutor é aquele representante daquele grupo. É uma pessoa que vai estar um pouco mais próxima, né, dos órgãos aí públicos, né, principalmente da Polícia Militar, para informar sobre os problemas e buscar a solução deles, né? Então, às vezes, um grupo de cidadãos lá de uma comunidade tem dificuldade para escolher quem seria o tutor. Então, a polícia tenta auxiliá-los nesse sentido, para ver quem seria a pessoa mais indicada para exercer essa atividade aí, e às vezes até para encorajar, né, Andréia? Porque às vezes as pessoas têm medo, achando que a função vai desgastar demais a pessoa, e não é uma função bem tranquila, mas tem que ter alguém à frente, né, para a gente conseguir colocar em prática aí todos os nossos objetivos. Continuando. Também realiza palestras, né, para a qualificação dos tutores. Então, muitas vezes, os tutores, pela inexperiência nessa questão, têm dificuldades. Então, nós fazemos, seja reuniões particulares, né, com um tutor novo, como agora lá no CONSEG Jundiaí Leste já está sendo planejado uma reunião para aprimoramento da qualidade do nosso trabalho lá, né, Andréia? Então, isso também está à disposição de sempre nós realizarmos palestras e melhorias aí com relação aos tutores. Continuando. Aí a gente pode até, né, continuando essa questão do tutor, o que faz o tutor, né, para a gente não ficar muito preocupado para saber se é uma função extremamente complexa. É muito simples, né, a função do tutor, ele tem que ser criativo e ter boa vontade, esse é o grande resumo, né? Algumas dicas que a gente sempre coloca: ter os contatos dos seus vizinhos, conhecer as suas rotinas, né, dos vizinhos, e aí vai uma observação muito importante, que não é aquela pessoa que vai ser fofoqueira, né, que vai ficar sabendo o que a pessoa faz, né, detalhes da vida particular da pessoa. Não, é apenas para conhecer realmente quem são todos os moradores da região, qual é a rotina dela, geralmente, para ir trabalhar, horário de trabalho, horário de retorno, até para auxiliar, até para ficar mais atento num determinado momento que haja uma necessidade disso, né? Quando a pessoa ou a família vai viajar, o tutor está sabendo disso, né, para a gente buscar um melhor atendimento. Como já aconteceu, né, infelizmente, de
situações onde não há vizinhança solidária, não há envolvimento por parte dos vizinhos, a família vai viajar e, quando retorna, está com a casa totalmente limpa, né, por bandidos, foi furtada, ninguém percebeu nada, ou se percebeu, muitas das vezes até percebe, mas não se envolve, até mesmo por não saber se aquela pessoa que estava lá saindo da residência é moradora ou não é. Então, né, é muito importante então, que o tutor ele tenha esse envolvimento também e passe essa necessidade para os demais membros do projeto. Comunique, né, qualquer atitude suspeita à Polícia Militar. Então, a gente sempre sugere para todo o grupo de vizinhança solidária que seja criado um grupo de WhatsApp, né? Hoje o aplicativo facilita muito nessa questão, onde essas pessoas se conversam, né? Nós fazemos todo um cadastramento dentro do programa Vizinhança Solidária através de fichas, né? Onde todas as pessoas que participarão do programa são cadastradas nessas fichas, né? Inclusive para se dar uma segurança aos moradores que estão participando do grupo, né? Há uma consulta criminal sigilosa em cima dos moradores que estão se cadastrando, né? Para que nós não tenhamos problemas de ter alguma pessoa infiltrada dentro do grupo para ganhar informações privilegiadas e se beneficiar das informações do grupo de vizinhança solidária para cometer o crime com maior facilidade. Então, há esse cuidado por parte da Polícia Militar, né? E aí a gente orienta, após esse crivo, né, após essa análise das pessoas interessadas, é dado um retorno ao tutor sobre as pessoas lá que podem participar do grupo, e essas pessoas são incluídas, então, num grupo de WhatsApp. Isso facilita muito para que essas pessoas se conversem, né, e tenham as informações detalhadas de tudo que está acontecendo dentro do bairro, e em qualquer necessidade, qualquer dificuldade que apareça, que faça o devido acionamento aí da Polícia Militar através do 90, da Guarda Municipal também. Então, a gente sempre deixa isso muito bem claro. E as questões que demandem o 181, né, o tutor também tenha isso em mente e consiga divulgar isso para todos os membros do grupo, que em questões que demandem um 181, que demandem um trabalho, né, mais demorado, né, talvez em cima de uma investigação, de uma questão um pouco mais problemática, né, que não é emergencial naquele momento que necessite de uma resposta imediata, a gente faz aí, né, a sugestão de que seja feita a denúncia através do 181, a gente buscar uma melhor participação. E também é importante que o tutor sempre participe das reuniões de CONSEG, né? Já que, como já foi dito, o tutor é a pessoa que é o elo direto com as autoridades, principalmente com a Polícia Militar, aí, já que o projeto, né, do Vizinhança Solidária é da Polícia Militar. Então, o tutor ele terá esse contato mais fácil e participará das reuniões de CONSEG, que é onde a gente consegue materializar aí, com melhor qualidade ainda, todas as necessidades que o bairro tem. A Polícia Militar também escolhe os locais para a fixação das placas, né, com base nas ferramentas de inteligência policial e de gestão. Então, isso já numa fase mais avançada, após o grupo realmente estar participando, estar trabalhando em cima do Vizinhança Solidária, nós sempre participamos aí a comunidade com a ideia de que nós podemos identificar aquele bairro como participante do Vizinhança Solidária, buscando uma prevenção ainda melhor. Essas placas visam exatamente isso. E da mesma forma como foi citado na questão do bairro de Jardim da Fonte, todo bairro a gente faz análise em cima de problemas que poderiam advir por conta de uma placa mal colocada. Então, a Polícia Militar também faz esse tipo de trabalho e auxilia a comunidade aí para não ter dificuldades com relação a isso. A polícia também promove reuniões de mobilização com a comunidade. Então, como a gente nós já citamos aqui anteriormente, nós fazemos a reunião com o tutor ou com os tutores, explicando toda, como é a fundamentação do projeto, e após, marcamos uma determinada data onde toda a comunidade pode estar presente. E a divulgação é feita de uma maneira mais explícita, aí, inclusive tirando as dúvidas, fazendo com que realmente a comunidade toda perceba essa necessidade. É aí que entra a palestra do Nelson lá, com muita qualidade, para já mostrar para a comunidade a importância do trabalho dela também. Continuando, né? A Polícia Militar também promove visitas aos membros do programa. Então, de diversas maneiras isso é possível, né? O policiamento comunitário, como nós havíamos dito, quando ele existe na companhia da Polícia Militar, que às vezes, por questão de falta de efetivo, não é possível toda a companhia ter um policiamento específico de policiamento comunitário, né? Uma equipe específica para isso. Quando isso não é possível, lógico que o comandante de CIA não deixa de atender e existem outras modalidades de policiamento que vão fazer esse tipo de atividade.
Mas quando há o policiamento comunitário, fica ainda mais fácil. Ele faz essas visitas com constância, né? Seja apenas para fazer o contato, mostrar sua presença e questionar a comunidade a respeito de algum eventual problema que acabou surgindo, né, desde o último encontro. Então, é extremamente importante, né, essa participação. Também, quando acontece um fato, né, criminoso, de maior dificuldade, há também a visita também da Polícia Militar, exatamente para ver, né, a circunstância com que o crime aconteceu, se isso pode se tornar corriqueiro, uma forma da gente buscar evitar que se repita, né? Então, há todo um tratamento, aí, um cuidado por parte da Polícia Militar, então, dentro dos grupos de vizinhança solidária. Lembrando que não há privilégio de policiamento, tá, gente? Fique muito bem claro aqui. Há, sim, um envolvimento da Polícia Militar com os grupos de vizinhança solidária, mas o trabalho do policiamento é técnico, em cima de estatística. Então, não existe um privilégio. Não há aquele bairro que tem o vizinhança solidária e, por isso, ele será privilegiado, ele terá mais viaturas fazendo lá o policiamento lá na sua região. Não é essa a questão, de forma alguma, né? Ele é técnico em cima das necessidades da cidade. Mas há, sim, esse apoio por parte do policiamento aí, com relação à vizinhança solidária, exatamente por saber que aquela comunidade está muito bem engajada no seu propósito. A Polícia Militar também realiza estudos semanais sobre os índices criminais da região. Então, ela faz essa análise, inclusive, sobre, né, o bairro que tem o vizinhança solidária, e mesmo se a comunidade não acionar de imediato a Polícia Militar e ela tomar conhecimento através da estatística, ela mesma já vai tomar as medidas de policiamento preventivo, aí, visando coibir o eventual problema. E realiza a interação de informações entre tutores e os membros do programa, né? Então, o programa Vizinhança Solidária, ele funciona muito bem também como um triângulo, né? Nessa ligação que existe, ó, entre a Polícia Militar, o CONSEG, né, a reunião de CONSEG, que nós temos os membros do CONSEG, e todas as demais autoridades que se envolvem com o CONSEG, a Guarda Municipal sempre se faz presente, a Polícia Civil, a Prefeitura de Jundiaí costuma participar, né? Quando há demanda, nós acionamos questões, né, de órgãos de educação, de trânsito. Então, enfim, nas reuniões de CONSEG, nós temos diversas formas de resolver, né, a maior magnitude de problemas que podem surgir. Então, há essa ligação, então, da PM, o CONSEG e o tutor, né, que é aquele representante daquele bairro. O tutor, então, ele está sendo a grande voz, né, daquele vizinhança solidária, daquele grupo de vizinhança solidária. Mais uma. E por conta, então, do vizinhança solidária funcionando dessa maneira, a comunidade se transforma em olhos e ouvidos da Polícia Militar. Né? A própria comunidade, então, faz com que a prevenção aconteça de uma maneira muito mais rápida e eficaz. Né? Exatamente por ter esse envolvimento, tendo, então, um grupo lá de WhatsApp, né? Tendo o tutor coordenando tudo e a comunidade muito bem envolvida, eles monitoram o bairro, passam as informações que chegam para os órgãos de segurança e a medida de solução já é tomada com maior brevidade, sem dúvida alguma. Então, a todas as formas de comunicação, seja através de aplicativo, seja através de e-mail, seja através de um contato pessoal, né, e particular, tudo isso fica à disposição da comunidade e faz com que o resultado, né, do Vizinhança Solidária seja muito maior. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Uma ótima noite a todos. Enquanto a gente acerta a próxima palestra, eu queria lembrar a todos que agora no dia 16, na quinta-feira, é a reunião do CONSEG Barão de Jundiaí, vai ser lá na Associação Comercial, às 10 horas da manhã. Boa noite, Dirceu. Prazer em tê-lo aqui. A reunião vai ser no dia 29, a sua? 29. A reunião do CONSEG Japi vai ser dia 29, às 10 horas, lá na Associação do Eloy Chaves, mais conhecida como AMO. E a do Jundiaí Leste será no dia 30, no Sim Comércio, às 10 horas,
todos estão convidados, né, já que está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara, né, vamos aproveitar para fazer nossa propaganda para participar da nossa reunião. Olá, boa noite. Eu queria me apresentar, eu acho que poucas pessoas me conhecem, né? Talvez só pela televisão. Meu nome é Renata Ono, sou delegada de polícia da Delegacia de Defesa da Mulher e estou atuando na Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí desde novembro de 2018. E eu tenho a dizer que o trabalho aqui está sendo muito exaustivo, mas está sendo muito gratificante, porque nesse pouco tempo, eu acredito que eu já tenha feito alguma coisa na vida de muitas mulheres, né? Inclusive, né, não sei, uma surpresa está aqui agora amiga, né, Sandra, e a filha dela, Esther, né, que inclusive o aniversário dela foi na semana passada, e eu participei. Obrigada. Obrigada. Então, e hoje eu estou aqui assim, para falar um pouquinho da Delegacia de Defesa da Mulher e da Lei Maria da Penha, né, a famigerada Lei Maria da Penha, que, assim, ela é uma das legislações mais avançadas do mundo, mas, infelizmente, a sua aplicação, a sua implementação ainda não está tão efetivada. Mas, em Jundiaí, eu posso dizer que realmente é uma das melhores assim, cidades onde a Delegacia de Defesa da Mulher tem mais estrutura. Tá? Então, vamos começar a palestra? Então, primeiro a gente tem que falar dos tipos de violência, né? Na Lei Maria da Penha, ela menciona os 5 tipos de violência, que primeiramente é a física, né, que é aquela violência que a gente vê porque deixa a marca, né? É o empurrão, é o chute, e pode culminar, inclusive, no feminicídio, né? E temos a violência psicológica, que seria mais a ameaça, a perseguição, ou até aquela situação em que o agressor ele faz a mulher acreditar que ela está louca, né? Ele faz a mulher acreditar realmente que ela está fora de si. E temos a violência moral, que seria os crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, né? E temos a sexual também, né? Que seria inclusive aqueles casos onde o agressor ele impede a mulher de utilizar de métodos contraceptivos e também naquela situação em que, apesar dele proibir esse uso de método contraceptivo, ele também, quando a mulher engravida, ele obriga a mulher a abortar. E também podemos falar, inclusive, no estupro marital, porque não é porque a mulher... Eles são casados que o homem ele tem direito a obrigar a mulher a praticar o ato sexual. Temos também a violência patrimonial e econômica, que seria aquela situação em que o agressor, o autor, ele se utiliza do poder econômico para controlar a vítima, né? Ou ele não deixa a mulher trabalhar, ou ele não deixa a mulher estudar, né, para conseguir um emprego melhor, ou ele realmente controla. Mesmo aquelas mulheres que trabalham, tem aquela situação em que o homem ele controla, inclusive, a fatura do cartão de crédito dela, e usa esse poder econômico para manter essa vítima nessa situação de violência. Aí a gente... Pode passar? Aí a gente tem os números, né? Nós temos essas estatísticas onde 12 mil mulheres são agredidas diariamente no Brasil. E nessa estatística, que é medida pelo relógio da violência do Instituto Maria da Penha, então diz que a cada 7,2 segundos, cada 7 segundos, uma mulher é agredida fisicamente, né? E no ano de 2018, foi constatado que 33 mil mulheres sofreram violência verbal e 5 mil sofreram
ameaça de morte com uso de arma branca ou arma de fogo. A gente pode passar? E temos essa classificação, né, de desigualdade de gênero, quer dizer que o Brasil ele se encontra na 95ª posição entre 149 países em relação à desigualdade de gênero. Isso aí reflete, no próximo ranking, onde consta que... A gente pode passar? Em que o Brasil ele é o 5º país entre 83 países em número de mortes de mulheres. Quer dizer, essa desigualdade ela é inversamente proporcional, né? Onde há mais essa desigualdade de gênero, há mais a violência doméstica contra a mulher. A gente pode passar. Aí nesse ranking vergonhoso, né? Nós nos encontramos abaixo desses países, El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Aí a gente já pode passar para a Delegacia de Defesa da Mulher. Tá? Então, a gente pode falar assim, que o Estado de São Paulo ele é vanguardista no que diz respeito ao enfrentamento da violência contra a mulher. Por quê? Porque a primeira Delegacia de Defesa da Mulher foi criada em 1985, ou seja, mais de 20 anos antes da vigência, né, da Lei Maria da Penha, que está vigente desde 2006. E, atualmente, é importante dizer que a gente tem 133 Delegacias de Defesa da Mulher no Estado, com algumas funcionando 24 horas, né, em Sorocaba, no interior em Sorocaba, e em Campinas. Em São Paulo, na capital, acredito que todas as 8 DDMs estejam funcionando 24 horas. Em Jundiaí ainda não temos. E a composição da Delegacia de Defesa da Mulher? Preferencialmente, mulheres de todas as carreiras. Delegadas de polícia, escrivãs de polícia, investigadores de polícia, agentes policiais. Isso aí preferencialmente, porque assim, trabalhamos com agressores homens, então é importante também termos policiais homens, né, porque muitas vezes precisamos de apoio e chamamos a guarda, né, Morena? A gente sempre está solicitando apoio da guarda porque os agressores são homens, então é importante ter esse tipo, o sexo masculino também na Delegacia de Defesa da Mulher, né? Aí a próxima foto está desatualizada aí, mas a maioria das funcionárias que estão aí, elas atualmente estão trabalhando na Delegacia de Defesa da Mulher. Inclusive, eu vou até citar um ponto assim bem bacana, porque a Delegacia de Defesa da Mulher é a única que conta com uma psicóloga para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual ou maus tratos, né? Isso aí é a única no Estado, né? A única Delegacia de Defesa da Mulher, o que deveria ser regra, mas não é. A Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí é a única que possui uma psicóloga, né, para atendimento de crianças, adolescentes, inclusive vítimas maiores de idade, por exemplo, vítimas de estupro. Também a doutora Tereza Giola, ela atende esse tipo de vítima. Então, o que a gente pode falar do objetivo da Delegacia de Defesa da Mulher? O objetivo da Delegacia de Defesa da Mulher ela é sui generis. Por quê? Porque, além de praticar os atos de polícia judiciária, ela tem essa função também de fazer esse acolhimento dessa mulher, de evitar a revitimização, de encaminhá-la para os órgãos de enfrentamento de violência contra a mulher. Tá? E a gente vai falar agora do boletim de ocorrência, né, e seguimento. A partir do momento que a vítima, a mulher, nessa situação de violência doméstica, ela registra o boletim de ocorrência, pode haver ou não o prosseguimento no inquérito policial. As atribuições da Delegacia de Defesa da Mulher, como eu disse, além dos atos de polícia judiciária, que é a polícia investigativa e a repressiva, ela também realiza esse encaminhamento necessário para a rede de proteção, né? E
independente do segmento do inquérito policial, a gente busca o referenciamento dessa mulher vítima na rede de proteção, que é muito importante, porque muitas vezes a mulher, nessa situação de violência doméstica, ela não deseja processar o seu marido, não deseja processar o seu companheiro, né? O seu filho, principalmente, no caso de mães e filhos, muitas vezes essas mulheres elas não querem dar prosseguimento no procedimento criminal. Então, por isso que é muito mais importante, no enfrentamento da violência doméstica, esse encaminhamento para a rede de proteção, que é realizado pela Delegacia de Defesa da Mulher. E, para isso, pode passar? A gente tem essa parceria que é extremamente necessária, né? Porque o crime acontece no município, né? Eu acredito até que no futuro, né, talvez não tão distante, a polícia seja municipalizada, porque cada município tem seus problemas, né? E aqui em Jundiaí, na Delegacia de Defesa da Mulher, principalmente precisamos muito do apoio da Prefeitura de Jundiaí, principalmente da Unidade Gestora de Assistência e Desenvolvimento Social, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, né? Então, todos esses órgãos são parceiros da Delegacia de Defesa da Mulher para a gente realizar esse atendimento completo. A gente pode passar? Então, aí a gente, as Delegacias de Defesa da Mulher, elas lutam pelos direitos e garantias da mulher, né? A sociedade civil e os movimentos de mulheres precisam lutar e apoiar mais as DDMs para que a base de socorro esteja equipada e adequada. O que eu percebo assim que tem muita ONG que seja, pessoas querendo ajudar, as mulheres nesse enfrentamento, né, da violência. Entretanto, elas não buscam orientação, por exemplo, na Delegacia de Defesa da Mulher, que é onde a mulher vítima de violência, é o local onde a mulher vítima de violência ela vai comparecer em primeiro lugar, quando ela é vítima, né? Ela não vai no posto de saúde, ela não vai buscar guarida, na prefeitura, ela vai numa Delegacia de Defesa da Mulher, ou num plantão policial. É lá que ela vai buscar o primeiro socorro, quando ela chega numa situação muito crítica. E o resultado dessa maior interação entre a sociedade, né, e a polícia civil, né, seria a maior efetividade na denúncia do promotor e na defesa feita pelos advogados e defensores públicos. E, assim, é uma sentença dentro da realidade do possível. Por quê? Porque, assim, a partir do momento em que a vítima nos procura e há esse comprometimento da sociedade em apoiá-la, o juiz também terá mais subsídio para a aplicação da pena para aquele agressor, para aquele determinado agressor. A gente pode passar? Agora a gente vai falar da Lei Maria da Penha e, principalmente, das medidas protetivas de urgência, que elas são muito mais importantes, eu acredito, assim, eu dou ênfase nas medidas protetivas de urgência, porque eu acredito que elas são muito mais importantes até que o próprio inquérito policial, né, e o processo judicial. Porque a efetividade dessa medida protetiva de urgência, às vezes, ela é até mais gravosa que uma própria sentença, que, às vezes, uma sentença condenatória, que, às vezes, pode nem acontecer, porque a medida protetiva pode ser deferida, mas o inquérito policial, em razão, né, das exigências legais, ele pode ser arquivado, mas a medida protetiva, em sendo deferida, ela tem uma maior efetividade até que o próprio inquérito policial e o processo judicial. A gente pode passar? A gente pode passar? Então, eu vou falar das medidas protetivas de urgência praticadas assim, diretamente pela Delegacia de Defesa da Mulher. A
partir do momento que a mulher ela comparece na delegacia e ela relata uma situação de violência, e ela deseja uma medida de urgência naquela situação. Ela está se sentindo tão ameaçada em sua vida que ela não deseja mais ficar em casa. Só que ela chega só com a roupa do corpo, normalmente. A partir daí, ela relata, ela deseja se retirar da residência. A partir daí, é oferecido a escolta policial. Quer dizer, sem uma medida judicial, o policial pode, sim, acompanhar, adentrar na residência e retirar os pertences pessoais da vítima e levá-la, seja para a casa de parente ou casa de um amigo, ou, inclusive, também levar direto para esse abrigo sigiloso. A mulher ela tem direito a um abrigo sigiloso. E a mulher ela pode ir sozinha ou pode ir com os filhos. Muitas mulheres me relataram que elas tinham receio de pedir esse abrigo sigiloso porque elas acreditavam que não poderiam entrar com os filhos, mas podem entrar com os filhos, sim, né? Então vai toda a família. Toda a família fica abrigada, fica protegida, até a solicitação de medida protetiva ou alguma representação, por exemplo, de uma prisão preventiva. Ela pode ficar abrigada até, no máximo, 6 meses, período de 6 meses. A gente pode passar. Aí a gente vai falar das medidas protetivas de urgências judiciais. As medidas protetivas mais solicitadas são essas aí: afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida ou de familiares ou de testemunhas, proibição de contato por qualquer meio, seja ele telefônico, via WhatsApp, e-mail, ou inclusive até por meio de testemunhas. E tem também a suspensão do porte de arma de fogo, principalmente para policiais, né, agressores policiais, ou por algum funcionário, né, uma pessoa, algum agressor que tenha o porte de arma. São as medidas mais solicitadas. E a solicitação normalmente é feita na delegacia de polícia, mas ela pode ser solicitada também por meio do Ministério Público ou por meio da Defensoria Pública ou advogado constituído. Normalmente, a mulher ela comparece, assim, 90% das medidas, 95% até das medidas protetivas são solicitadas via Delegacia de Defesa da Mulher, né? No prazo de 48 horas, a Delegacia de Defesa da Mulher deve enviar esse pedido à apreciação do juiz. Mas, assim, na Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí, a partir do momento que a vítima ela solicita essa medida protetiva, imediatamente enviamos. Por quê? Porque hoje o inquérito é digital, então a gente envia na hora essa medida protetiva para ser analisado mais rapidamente pelo juiz. Tá? E desculpa, gente, eu tenho que ler aqui porque eu estou meio nervosa, tá? E o prazo e o deferimento, assim, a partir do momento que a vítima ela solicita essa medida protetiva, aí pode ter três caminhos que o juiz ele pode tomar, 3 decisões. Ele pode deferir sem ouvir outra parte, né? Ou ele pode indeferir de imediato, ou ele pode marcar uma audiência para apreciar essa situação de violência, a situação de ameaça, para deferir ou não na audiência que ele irá agendar. E o prazo de validade da medida protetiva de urgência depende do juiz. Há juízes que eles deferem a medida protetiva de urgência por apenas 1 mês, há juízes que deferem a medida protetiva por 6 meses e aqueles que deferem indefinidamente. Acreditamos que até o final, né, até o final do processo ou do inquérito policial, essa medida é válida. E depois que depois que esse pedido é analisado, a vítima, ela vai, de todo modo, ela vai ser cientificada, sendo essa medida protetiva deferida ou indeferida, e no caso de deferimento, o agressor ele é cientificado. A partir desse momento, ele já pode ser preso por descumprimento de medida protetiva, a partir da cientificação dessa medida. Então, eu tenho essas orientações que, se eu tiver errado, Coronel Yasui, só me corrija, tá?
orientações em caso de deferimento, se cadastrar no aplicativo SOS Mulheres, né, de responsabilidade da Polícia Militar, acredito que esteja funcionando, e em caso de ameaça à vida iminente, acionar o aplicativo ou ligar para 190 ou 153, o telefone da Guarda Municipal. Inclusive, a Guarda Municipal está, né, lutando para implementar o botão do pânico, né, e vamos ver se conseguimos. A gente pode passar. E se o agressor descumprir a medida protetiva, foi pego em flagrante, vai preso. Vai preso porque, assim, no plantão policial estamos vendo muitas prisões em razão do descumprimento de medida protetiva. Por exemplo, muitas situações em que acontece, a mulher ela solicita a medida protetiva, ela é deferida, em determinado momento, talvez eles se reconciliam, mas logo após a agressão, a mulher solicita a medida protetiva, e, nesses casos, inclusive, eles estão sendo presos, né? Apesar de ter até essa quebra por parte da vítima, mas ele pode ser preso, o agressor pode ser preso. E as orientações que damos, né, nesse caso, assim, se não houver flagrante, é a vítima comparecer numa delegacia de defesa da mulher, preferencialmente, né, e registrar esse descumprimento, e solicitar e apresentar as provas que tiver desse descumprimento para que tomemos as medidas de polícia judiciária cabíveis, como, por exemplo, a partir do momento que ele descumpre, é cabível a prisão preventiva dele. Então, é importante também dizer que a mulher não tem só direitos, né, ela tem deveres, porque a gente, muitas vezes, acontece do quê? A mulher pede a medida protetiva num dia, no outro dia ela já reata o relacionamento com o agressor. Só que aí ela solicitou essa medida protetiva. E aí? Aí essa mulher ela também tem que respeitar essa medida protetiva. Ou solicitar o cancelamento dessa medida protetiva, que pode ser deferido ou não pelo juiz, depende, porque é o juízo criminal que vai analisar essa situação. Tá? Eu já vi situações que a mulher ela pediu o cancelamento da medida protetiva e o juiz não deferiu. E o que é importante assim, a gente lembrar? Qual que é a importância da comunicação do crime? É evitar o feminicídio. Por quê? A gente vai passar para os próximos slides, porque, de acordo com esse raio-x do feminicídio do Ministério Público de São Paulo, foram analisados esses 364 casos de feminicídios tentados e consumados, né? Desse total, apenas 3% dessas vítimas haviam solicitado essas medidas de proteção. E 4%, apenas 4% desses feminicídios, dessas vítimas fatais, né, morreram, elas tinham registrado esses boletins de ocorrência, ou seja, mais de 90%, né, nunca levou ao conhecimento da polícia ou do Ministério Público, né, nunca tomou nenhuma iniciativa para quebrar esse ciclo. O que é importante a gente dizer também? Que a grande maioria de vítimas de feminicídio, isso aí eu já disse. Então, o que é importante dizer, né? Que romper esse ciclo, né, romper esse silêncio, pode salvar vidas, né, e salva mesmo. O mero comparecimento da vítima numa delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência, para solicitar medidas protetivas, e o Estado estando lá firme, demonstrando que está lá para proteger essa vítima, é uma medida de prevenção ao feminicídio, porque esses números são assustadores mesmo, né? É que eu não trouxe a estatística de Jundiaí, mas eu tenho de cabeça. No primeiro trimestre de 2018, tivemos cerca de 500 ocorrências registradas pela Polícia Civil. Já em 2019, tivemos quase 700 ocorrências, né, de ocorrências registradas por violência doméstica. Então, está havendo um maior registro desses tipos de crime, né? Não sei por qual motivo, se está havendo mais violência, se está havendo mais crimes, ou se as mulheres estão se encorajando mais e buscando ajuda da polícia, né?
no geral. Então, a mensagem que eu deixo aqui é que procurem ajuda, né? Procurem ajuda da polícia, de um familiar, porque é importante também o familiar, o amigo, apoiar essa vítima, né? Porque às vezes essa vítima ela está tão fragilizada, tão envergonhada, que ela não consegue sair desse ciclo. É importante até a vítima se abrir para alguém e esse alguém, né, conscientizar essa vítima dessa situação que ela está vivendo, essa situação de violência. E, com certeza, o familiar ou o amigo ele vai conseguir apoiar essa vítima e comparecer até uma delegacia de polícia e romper com esse silêncio, porque o rompimento desse silêncio pode salvar vidas. E essa é a mensagem que eu deixo hoje. Obrigada. Claro, claro. Uma vez que a maioria dos casos de feminicídio que a gente vê, a família vem e já diz assim, ela está sendo ameaçada já, ela já fez N boletins de ocorrência. Então, graças a Deus, nunca tive isso na minha família, né? Senão talvez saberia como resolver, né? Espero que não precise. Mas eu fico imaginando que, eu acho que esse agressor, só essa repreensão, né? Que o juiz ainda vai repensar se realmente é tudo aquilo ou não. Eu acho que, será que falta um trabalho social, psicológico, para poder segurar um pouco esse rancor, tentar diminuir isso? Sim, com certeza. Sim. O trabalho com o agressor ele é muito importante, né? Inclusive, há trabalhos em outras cidades que estão sendo muito exitosos, né? Em Taboão da Serra, se eu não me engano, é o projeto Despertar, né, Melo? Tempo de Despertar, isso. O índice de reincidência diminuiu drasticamente, né? O índice de reincidência, acho que foi na faixa de 3%, 4%, né, Melo? Então, cerca de 97% dos agressores não praticaram mais violência após esse trabalho, né, psicológico com esse agressor. E realmente é muito importante. Inclusive, vou buscar, na verdade, conhecer o trabalho de outras delegacias, né, de defesa da mulher, inclusive de Taboão, que eu e a Melo estamos conversar com a delegada, né, a delegacia também de defesa da mulher lá de Diadema, também trabalha com os homens agressores, porque isso aí é muito importante. Por quê? Porque esse homem agressor, ele aprendeu aquele comportamento em algum momento da vida dele, né? Então, como ele aprendeu, ele consegue aprender se ressignificar como homem. Ele aprendeu lá na infância dele, de alguma forma, seja vendo a mãe apanhando nessa situação de violência, ou seja, sendo ele a própria vítima também. Então, ele aprendeu esse comportamento, ele só está replicando. Então, esse trabalho com agressores é uma situação realmente que a Polícia Civil, inclusive também a Prefeitura de Jundiaí, está trabalhando para trazermos esse trabalho para Jundiaí, porque é muito importante mesmo. Muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Acho que não. Obrigada. Muito obrigada. Eu sei que é como ficar nervosa aqui na frente. É difícil mesmo. Queria agradecer a Sandra também.
que é um exemplo para a gente, né? Eu a conheci lá na EDM, no Dia da Mulher, e você dá muita força para todas as mulheres que têm medo de denunciar, mas vendo a sua história, o seu depoimento, muita gente está tomando coragem também. Tá? Muito obrigada. Agora vamos escutar a Gemi Melo, minha xará, né? Venha. Mais uma propaganda. Amanhã nós vamos fazer uma aula, um workshop de Krav Maga na primeira companhia. Esses aulões que a gente chama, no início, eu faço uma palestra pretensiosa sobre violência contra a mulher, e depois tem a aula de Krav Maga, que ensina, assim, sair de agarramentos, enforcamentos, se alguém tentar puxar o cabelo. Então, quem quiser participar, não precisa nem fazer inscrição. Aparece lá amanhã e a gente vai aprender um pouquinho junto. Tá? Muito obrigada. Bom, boa noite. Em nome do meu comandante, inspetor Moreno, cumprimento todas as autoridades e os demais que estão presentes aqui. Acho que a minha fala vai complementar a fala da doutora agora, porque a gente vai falar um pouco sobre o programa que vai ser implantado agora nos próximos meses, que é a Patrulha Guardiã Maria da Penha. Eu gostaria só de pedir licença para a doutora para complementar a fala da pergunta, né, do rapaz. Já foi votado, né, no mês de março, inclusive aqui na Câmara Municipal, a lei do mesmo programa, que é o Tempo de Despertar, que acontece em Taboão da Serra, em São Paulo também. Foi votado no mês de março aqui na Câmara, foi aprovada essa lei, né? Inclusive foi feito todos os estudos em conjunto com o comandante, nosso gestor, que trouxe também essa necessidade, e a lei foi feita, inclusive a doutora também colaborou e outras mulheres, né, colaboraram para que essa lei fosse implantada aqui no município, e a gente está agora nos estudos para verificar de que forma que vai ser efetivado esse trabalho com esses homens agressores, e já existe, né, há algum tempo também, pela nossa Unidade de Assistência Social, né, a UGADES, um trabalho feito pela Ariane e a Nádia, com os homens que estão presos, né, que estão no presídio e foram condenados por ter feito agressão à violência contra a mulher, né? Então a gente já aqui no município já está caminhando aí, ainda a passos de formiga, mas estamos já, porque também né, como a doutora já falou muito bem aqui, a Lei Maria da Penha, ela trouxe várias coisas, né? São várias conquistas numa única lei. E uma das conquistas, né, uma das previsões dessa lei é que possa existir esses programas de ressocialização do agressor, né? Então, baseado em diversos pontos da Lei Maria da Penha, a gente consegue criar, né, mecanismos, políticas afirmativas para que a gente consiga juntos aí enfrentar esse mal, né, na sociedade que a gente tem, que é a violência contra a mulher, e que é uma coisa inaceitável, né, porque a gente vê o número de violência crescendo e mulheres morrendo, mulheres sendo violentadas pelo simples fato de serem mulheres, né, inaceitável enquanto cidadão, inaceitável enquanto poder público, né. Eu gostaria de ressaltar, né, a importância para que se faça esse trabalho, né, já foi falado aqui, né, sobre a questão do triângulo, né, que é importante aqui entre as forças. A gente sempre fica muito feliz em verificar que essa aproximação e esse alinhamento entre todos vem acontecendo de maneira cada vez mais forte, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. A gente tem feito diversos trabalhos em alinhamento, em conjunto, e a gente tem tido resultados muito grandes, e a população só tem a ganhar com isso, né? Além disso, né, a gente tem aí o que a gente chama de rede de proteção,
que também traz esse ganho na sociedade. E nessa rede de proteção, a gente tem a rede interna, né, aqui no nosso município, né, da prefeitura, onde a gente trabalha aí com a unidade de gestão da educação, da saúde, assistência social, né? Nós temos aí a unidade de Casa Civil através da assessoria de políticas públicas para mulheres, que é a Penha, que está à frente, né? Também a rede externa, que, conforme eu já citei, né, a delegacia da mulher, né, a Polícia Civil, Polícia Militar, temos aí a Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, todos os órgãos que estão aí em conjunto trabalhando para que a gente consiga realmente ter uma efetividade nos trabalhos, né? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? A gente faz a nossa parte e o depois, né? Como é que fica? Então, é muito importante a gente ter esse alinhamento e esse contato diário e esse fortalecimento dos trabalhos. A Patrulha Guardiã Maria da Penha é um projeto do Ministério Público, né, que já tem implantado aí em diversas cidades, tanto Guarda Municipal quanto Polícia Militar também faz esse trabalho. Em algumas cidades é a Polícia Militar, em outras é a Guarda Municipal. E aí a gente começou aí há algum tempo, né, verificando esse aumento de notificações e também de violência que tem acontecido contra a mulher, através de dados estatísticos da própria Guarda Municipal, da Delegacia da Mulher, da Polícia Militar. A gente verificou essa necessidade de que fosse implantado alguma política pública que fortalecesse. Como a doutora disse, na Lei Maria da Penha existe a previsão e a garantia de medida protetiva. Só que o que acontece? A medida protetiva ela é expedida, a mulher tem o direito, ela é orientada, ela pede, é deferido, mas e aí? Né? O que ela faz com essa medida protetiva? A gente teve recentemente, acho que essa semana passada, a notificação de uma vítima que foi assassinada e ela estava com a medida protetiva dobrada no bolso, né? E, mesmo assim, acabou sendo vítima de feminicídio. Então, esse trabalho ele vem para complementar esse trabalho da DDM, do Poder Judiciário, do Ministério Público, que é a medida protetiva deferida ou não. O principal objetivo dessa equipe, né, uma equipe que a gente já estruturou, né, os trabalhos já estão praticamente todos estruturados, né, a gente já tem uma equipe definida, a gente já tem uma viatura caracterizada, né, que vai circular pela cidade e todos vão saber que aquela viatura é específica para fazer esse trabalho. A gente já tem em andamento a lei que vai vir aqui para a Câmara nas próximas semanas, né, para ser votada, que é a lei que garante que esse trabalho aconteça no município. Então, independente de política de governo, o trabalho vai continuar. E a gente já tem todo esse trabalho estruturado, qualificação, né, dos agentes que vão trabalhar especificamente nessa patrulha. Né? É uma qualificação específica e constante, né? Então, a gente já cumpriu algumas etapas, mas a gente tem aí na qualificação outras etapas, exatamente por ser um trabalho constante de qualificação. Então, a gente vai fiscalizar essa medida protetiva. Seremos informados da medida protetiva que essa vítima teve pela DDM e pelo Ministério Público. Quando a gente tiver essa medida protetiva em mãos, a gente vai avaliar que tipo de medida protetiva que é, né? A doutora já explicou aqui, né, quais são as possibilidades dessa medida protetiva. Vamos fiscalizar e faremos uma visita a essa vítima. Nessa visita será feito toda uma entrevista, preenchido alguns questionários, que vai avaliar
qual é o grau, né, de risco que essa mulher corre, né, e, a partir daí, operacionalmente falando, né, que é uma questão mais interna nossa, né, vai ser estabelecido de que forma que a gente vai atender essa mulher, qual o número de visita que ela vai receber, qual o número de patrulhamento que será feito na área da onde essa mulher está, para que se garanta que essa medida protetiva seja cumprida. Por quê? Porque até abril do ano passado, a medida protetiva, a quebra de medida protetiva ainda não era crime. Então, a gente tinha um grande problema, né? Se havia algum tipo de denúncia, de reclamação, a gente não tinha muito o que fazer, né? A gente chegava na ocorrência, fazia as orientações que a gente precisava ser feito, mas não tinha crime. Hoje, não, né? Desde de abril do ano passado, passou a ser crime, então a gente tem uma atuação um pouco mais efetiva. Então, a gente consegue fazer o flagrante. No caso da Patrulha Maria da Penha, se não houver o flagrante, nós temos como emitir relatórios. Esses relatórios eles serão feitos constantemente, né, semanalmente, dessas mulheres que estão sendo acompanhadas, e, né, um dos itens desse relatório é dizer se essa medida está sendo cumprida ou não. Caso ela me informe que não está sendo cumprida, seja por estar indo ao local, ou através de contato de mídias sociais, ligações, enfim, através desse relatório que vai para o Ministério Público, para a DDM, existe a possibilidade de dizer, né, a doutora, no caso, e a promotoria, vai poder sugerir ao Poder Judiciário que seja expedido um mandado de prisão, e esse agressor pode, sim, ser preso porque descumpriu, né, a medida protetiva, que é crime. Além disso, a gente tem também alguns casos de medida protetiva que não são deferidas, né, por diversos motivos. Neste caso, a gente também vai receber essa medida protetiva que não foi deferida. Também iremos fazer uma entrevista, uma visita, e, através de um relatório também, a gente vai poder dizer se essa medida protetiva é, sim, necessária ou não. E aí vai ser, de novo, sugerido ao Poder Judiciário que seja revisto e seja dada, sim, essa medida protetiva para essa mulher que teve o indeferimento. Então, é um trabalho, assim, bastante importante, né, de parceria, onde a gente vai conseguir auxiliar nesse cumprimento. A princípio, esse vai ser o nosso trabalho, né? A gente já tem um alinhamento muito grande com a doutora lá, a gente já tem feito alguns acompanhamentos, inclusive a Sandra, que está aqui, né? A gente tem trabalhado junto, né, na questão aí da Sandra, e a gente teve um resultado bastante importante, né, no caso da Sandra, né? Mas, posteriormente, a gente tem uma sugestão do Ministério Público para a gente trabalhar também com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, né, ou ameaças, e também mulheres idosas. A gente tem um problema muito grande também em relação a mulheres idosas, né, que muitas vezes vivem sozinhas, e aí tem um familiar que vai lá e comete, né, a violência patrimonial, a ameaça, e muitas vezes até a física. Então, a gente já tem uma sugestão aí do Ministério Público para a gente poder fazer esse trabalho também com mulheres idosas, crianças e adolescentes. E é bastante importante, eu fico muito feliz pelo convite, né, de poder estar vindo aqui esclarecer e falar um pouco sobre esse trabalho, né, as outras palestras também super importantes, porque hoje, né, apesar de a gente ser agente público, né, de segurança, a gente ser agente de segurança pública e verificar que é um problema também da segurança, né, porque a violência não é só da segurança, mas às vezes até muito mais de saúde pública, né, mas eu vejo, assim, essa importância porque a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto e um fortalece o outro, e é muito, muito, assim, gratificante a gente ver os resultados, né, e ver que essa união traz muito resultado para a gente.
Então, eu agradeço muito a oportunidade. A única arma hoje que a gente tem aqui, né, no enfrentamento à violência, né, além de todas as que a gente falou, é o falar, né, é o esclarecer, é o dizer o que está acontecendo, por que isso acontece, tentar entender as coisas e combater na informação mesmo, né? Como foi dito aqui algumas vezes, muitas mulheres não sabem nem que estão sofrendo violência, né? Aí ela ouve uma palestra onde eu digo lá, olha, isso aqui é violência. E aí ela pega, nossa, estou sofrendo uma violência, não sabia, né? Então, essa questão da gente poder vir aqui esclarecer e falar é bastante importante. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e era só isso. Os outros presidentes querem vir aqui? Quer, seu José? Não. Então, eu quero agradecer a todos, em especial aos palestrantes, ao Nelson, capitão Biancardi, doutora Renata, a Melo, que prontamente, né, a gente fez o convite e se dispôs a vir aqui. Foi muito importante. Eu já conhecia do Nelson e do capitão, mas hoje vocês deram uma mudada, ficou excelente. A da senhora também, doutora Renata, tanto a sua como a da Melo, vai me ajudar muito a melhorar nos meus estudos sobre o caso. E, então, em nome dos 3 consegues, eu queria agradecer a presença do comandante Moreno, do tenente-coronel Iasui, do major Pomílio e de todos que estão aqui presentes. Tá? Ao Douglas, que nos ajudou muito, ao presidente da Câmara, que nos cedeu o espaço, e que a gente consiga trazer mais pessoas no futuro para poder ter esse conhecimento também. Tá? Muito obrigada a todos.